A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Irei comentar a sexta lição, 5 de novembro de 2023. Orando, contribuindo e fazendo missões. Texto áureo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Verdade prática: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 18 ao versículo 20. Introdução: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostra que a prioridade da Igreja do Senhor Jesus Cristo é com a evangelização. Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige 3 ações distintas: orar, contribuir e ir, exercer o chamado. Assim, estudaremos essas 3 ações dentro do contexto da necessidade missionária. Tópico 1. Orando pela causa de missões. Parágrafo 1. A importância da oração na obra missionária. Parágrafo 2. Interceder. Parágrafo 3. Despertar a igreja local para a obra missionária. Efésios capítulo 6, versículo 18, está escrito: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O apóstolo Paulo, como um missionário, um apóstolo missionário, um apóstolo que era um pregador dos gentios, os não-judeus, ele clamava e sempre nas suas cartas ele pedia oração. A intercessão dos irmãos da igreja por aqueles que vão fazer a obra missionária é de fundamental importância. É uma cobertura espiritual. Então, o apóstolo Paulo estava aqui preso, não porque roubou, mas porque pregava o evangelho. A perseguição era muito intensa, mas mesmo na cadeia, o apóstolo Paulo estava ali escrevendo as suas cartas para as demais igrejas. Então, note que o apóstolo Paulo, ele está clamando e pedindo realmente oração, súplica, intercessão da igreja que ele administrava, que ele plantava, que ele abria. Então, ele estava conclamando a igreja a estar orando, intercedendo pelos missionários que realmente saem para evangelizar. Nesse momento, vamos fazer uma oração, um clamor pelos missionários. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que tem todo o poder. Meu Deus, eu quero lhe pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar todos os missionários, Senhor. Que o Senhor venha proteger todos os missionários. Aqueles que saíram, meu Deus, da sua residência, da sua parentela e deixou, meu Deus, muitas coisas para fazer o teu ID. Deus, guarda esses missionários, guarda a família dele, guarda os filhos dele, guarda, meu Deus, sustenta, livra os missionários, meu Deus, das perseguições, daqueles que são, meu Deus, maltratados. Deus, tenha misericórdia dos missionários, aqueles que são missionários, meu Deus, no Brasil, nos interiores do próprio Brasil, Pai, nos estados, Senhor, meu Deus, aqueles que também, meu Deus, estão em outros continentes, Deus vai guardando os missionários de uma forma poderosa, vai blindando, meu Deus, vai suprindo as necessidades física, mental e espiritual, em nome de Jesus, vai protegendo os missionários, Pai, e levanta outros para fazer, em nome de Jesus, o teu ID, Pai, porque o Senhor conta com cada um de nós, precisamos estar disponível
E por isso, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que o Senhor vai a cada dia cuidar, proteger, dar ânimo, força, energia, Pai, para cada missionário, meu Deus, para cada missionária, para cada família de missionário, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Não esqueça de sempre estar orando pelos missionários. Interceder é você deixar de pedir por você para pedir por uma causa ou por alguém. Então, o que a gente fez agora foi orar pelos missionários. Esquecemos de nós, das nossas necessidades e apresentamos a Deus as necessidades dos missionários. Então, isso é interceder. Amém? E a igreja precisa despertar para ter esses momentos de oração no culto. Nesta lição, iremos falar sobre orar, contribuir e fazer missões, obedecer, ir ao campo missionário. E quem vai para o campo missionário, ele realmente disse, eu estou disponível, e ele precisa ser realmente cuidado e protegido e blindado com as orações de todos aqueles que amam a obra de Deus. Você que nesse momento está me escutando, eu quero fazer algumas perguntas, talvez você possa até me responder isso nos comentários. Qual a diferença de um missionário no Brasil e na África? Quanto custa um missionário na África? O que faz um missionário na África ou no Brasil? Ele trabalha na obra de forma integral ou não? Quanto custa um salário de um missionário lá fora ou também aqui no Brasil? Você conhece todos os missionários? Existe um relatório de missões porque você está orando? Tem uns que contribuem e outros que vão. Mas quem contribui? Existe uma transparência, uma prestação de conta para aqueles que estão contribuindo? Tópico 2, contribuindo para missões. Parágrafo 1, o sustento dos missionários. Parágrafo 2, contribuir para missões é juntar tesouros no céu. E parágrafo 3, contribuir para missões é um privilégio. Na lei, Deus está estipulando o dízimo e a oferta para manutenção da obra. Então, os sacerdotes, a tribo de Levi, estavam trabalhando não no secular, mas só no reino. E as 12 tribos que sustentavam a tribo de Levi. Eles trabalhavam no secular e traziam o dízimo e a oferta para manter essa tribo de Levi, que trabalhava só para a obra espiritual. E o próprio Jesus, em Mateus 10:10, ele sinaliza de que o obreiro é digno do seu salário. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, ele disse, os que trabalham no evangelho, que vivam do evangelho. Sabemos que tem muitos oportunistas, muitos mercenários, muitos avarentos, que utilizam da imagem do missionário, de um trabalho missionário, para enriquecer. Homens amantes de si mesmo, utilizando a obra missionária, sem prestação de conta, sem uma transparência, e aí começa a entrar muito dinheiro, contribuímos e não temos realmente um relatório, uma transparência do que está sendo feito, de como está sendo feito. E muitos, não são poucos, são muitos que se aproveitam dessa situação. Mas, independente de qualquer coisa, você tem de contribuir, porque é algo fundamental. Você está realmente ajuntando tesouros no céu. Não deixe de contribuir para a obra de Deus por conta dos mercenários. Não. Invista na obra de Deus. Agora, saiba aonde você está jogando essa semente. Se é realmente um terreno, uma terra boa ou não. É um privilégio de quem investe em missões. Embora que tem muitos avarentos que não querem investir em missões, são apegados aos bens materiais,
perdendo a oportunidade de ser privilegiado, de investir com suas finanças, com as suas orações também, no reino, na obra missionária. Por isso não esqueça, investir em missões é um privilégio. Você vai estar investindo em alguém que se disponibilizou, que deixou a parentela, que deixou, quem sabe, uma vida de conforto para estar fazendo o ID, e muitos missionários passando dificuldades porque não tem, às vezes, ajuda, auxílio financeiro. Aí, como nós iremos falar na lição 7, 8, aí muitos missionários têm que fazer o quê? Começar a trabalhar no secular para poder sobreviver. E aí ele vai fazendo duas coisas em uma, quando na verdade não era para fazer. Ele trabalha no secular para se manter e trabalha também na obra missionária. Muitos fazem isso. E, infelizmente, não é o correto, mas por conta de muitas pessoas, muitos missionários, não ter essa contribuição, essa ajuda financeira, ele acaba realmente buscando uma fonte de renda para manter a sua família. Mas que Deus toque no seu coração e você possa investir, agora invista numa terra boa, em um trabalho que você realmente sabe, que você tem contato com os missionários, que você tem um relatório, que você sabe quanto é que está entrando no caixa da igreja, o que é que está sendo investido com aquele dinheiro, porque é necessário. Não feche os olhos, abre os olhos, porque infelizmente tem muitos oportunistas nos dias de hoje. Tópico 3, a chamada para ir. Parágrafo 1, Deus quer usar cada crente. Parágrafo 2, a chamada missionária. E parágrafo 3, caráter e testemunho na obra missionária. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo ou da cidade, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficiente físico, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares, hospitais, presídios, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa, individualmente, etc. Assim, para pregar o evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Hebreus capítulo 2, versículo 16, 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Todavia, há um preço a pagar, ou seja, a obediência à chamada missionária. Deus, ele usa quem ele quer. Eu já falei aqui em outros vídeos anteriores. Então ele está à procura de criança, de pré-adolescente, de adolescente, de jovens, de senhores, de senhoras. Então ele está à procura de casais. Ele está à procura daqueles que dizem: eis-me aqui, eu estou disponível, meu Deus. Eu estou aqui para ser enviado por ti para obedecer à chamada. Deus chamou o profeta Isaías. Deus chamou o profeta Jeremias. Deus chamou também o profeta Jonas. Deus também chamou o seu filho Jesus Cristo para ser o primeiro missionário no Novo Testamento. Também Deus chamou o apóstolo Paulo para ser o missionário. E note que ambos obedeceram e cumpriram o chamado de Deus. O que está faltando para você obedecer o ID de Jesus? Seu lugar, às vezes, você está acomodado. Você sabe que você tem a chamada, mas você está na sua zona de conforto. Mas eu desperto você nesta manhã e digo a você, em nome de Jesus, obedeça e vá fazer a obra missionária. O perfil de um missionário é entender que ele vai cumprir o ID de Jesus. Ele tem de conhecer a Bíblia. Ele tem de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 3, ao versículo 7, está escrito:
Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Esse tem de ser o perfil de um missionário. O missionário, ele sai para cuidar do rebanho de Deus. Ele não é dono de nada. Ele só faz ser um apacentador das ovelhas de Deus, do rebanho de Deus. O missionário, quando vai para fora, ele vai cuidar de famílias. Se ele está aqui no Brasil, ele está cuidando de família. Se é lá fora, vai cuidar de família. Então, esse é o perfil que tem de ser visto em qualquer missionário. Amém? Conclusão, nosso propósito é que, a partir desta lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária. Que se coloque à disposição para se dedicar ao menos em uma modalidade da obra missionária. Orar, contribuir ou ir. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. A quinta parte do meu testemunho, das minhas experiências que estou tendo no estado de Sergipe, no campo de Lagarto. Deus, ele nos chamou para fazer uma obra missionária nesse estado. Obedecemos, renunciamos muitas coisas. Todo missionário, ele é carente de oração. Ele precisa de oração intensa. Ele tem de ter seus intercessores, seja na parentela, onde ele saiu, na igreja, aonde ele estiver. Ele tem de clamar, ele tem de pedir como o apóstolo Paulo. E eu peço desde já, esteja orando pelo pastor Rangel Bispo, missionária Adriana, o irmão Davi, porque somos carentes, precisamos de uma cobertura espiritual para poder estar de pé diante de uma luta que é intensa. O missionário sai para cuidar do reino de Deus. O embate é uma guerra e precisamos estar com cobertura espiritual através da oração. Outra coisa é contribuir financeiramente. O missionário precisa ser realmente sustentado, mas infelizmente muitas pessoas não entendem isso. Mas o que importa, independente de você ser sustentado ou não, é obedecer o chamado de Deus. Se Deus lhe chamou, ele vai realmente lhe sustentar, porque Deus é o seu patrão. Não espere por homens, espere por Deus, porque Deus, ele provê todas as coisas. Lógico que você não vai ser irresponsável, sair sem um rumo, sem um planejamento. Quem sustentava os sacerdotes eram as 12 tribos. Quem sustentava o apóstolo Paulo? Muitas vezes ele tinha de ser vendedor de tendas para manter o ministério, a chamada missionária. Mas já tinha algumas igrejas que ajudavam. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18 está escrito: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Aqui é um conselho do apóstolo Paulo sinalizando ao jovem pastor Timóteo
para quando ele fosse levantar novos líderes da igreja, ele entender que o obreiro é digno do seu salário. O apóstolo Paulo ele teve de trabalhar no secular, vendendo tenda, que a gente vai falar isso na lição 8. Se você achou relevante esse conteúdo, se inscreva, comente e nos ajude a divulgar mais e mais esse trabalho. Não esqueça de interceder pelo nosso Brasil. O Brasil pertence ao Senhor Jesus e o Senhor vai mudar a nossa história. Vai perdoar os nossos pecados, sarar a nossa terra e fazer um Brasil produtivo. E orem por Israel, pela Palestina, pelo grupo terrorista Hamas, para que Deus possa repreender aquela guerra e trazer a paz naquele lugar. Não esqueça que a qualquer momento Jesus pode voltar e nós temos de estar preparado para realmente se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Com Deus, até a próxima aula, se assim Deus permitir. Abraço do seu pastor Rangel Bispo.